saúde e qualidade de vida. Para um melhor estilo de vida. Dicas sobre alimentação, atividades físicas. Vida Plena. Estimado ouvinte, bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma edição do seu programa Vida Plena, aqui na Sintonia da Esperança 93.9 FM. Já sabe, estimado ouvinte, está a ouvir a Rádio Adventos, esta que tem a Sintonia da Esperança, na frequência 93.9. Não esqueça essa sintonia, estimado ouvinte, que garante muita coisa boa, sobretudo saúde. E por falar em saúde, este é o programa específico, estimado ouvinte, em que você tem um conhecimento sobre saúde. Você aqui tem temas diversos ligados à saúde, à saúde física, à saúde espiritual, bem como à saúde mental também. Estimado ouvinte, nessa edição especial, você vai acompanhar um tema importante, ainda que faz parte dos temas ligados à saúde pública que estamos abordar durante algum tempo. E já sabe, para encontrar esta sintonia nas redes sociais, basta pesquisar pelo nome Rádio Adventos e você terá o privilégio então de ter o conteúdo todo. E é claro, caso tenha dificuldade em ouvir-nos, não é? Você pode acessar o site www.radioadventos.ao e estará ligado em tempo real em qualquer parte do mundo. Partilhe essa sintonia com seus familiares e também com seus amigos. Eu sou Adérito da Silva na condução deste programa, que tem a coordenação geral da Ana Miguel. E nessa edição especial vamos falar sobre asma. É isso mesmo, de certeza já terá ouvido este tema, mas não sabe os detalhes, e é isso que vamos abordar nessa edição especial do seu programa Vida Plena. Dizer que esta doença está ligada aos tipos de doenças crónicas não transmissíveis que temos estado a levar a cabo com o Dr. Evaristo Catumbela, que já está entre nós. Doutor Evaristo, muito bom dia, seja bem-vindo de volta aqui à Sintonia da Esperança, ao programa Vida Plena. É mais um dia para levarmos um tema importante à nossa audiência. Bom dia, jornalista Adérito, bom dia, nossos caros ouvintes. Neste programa Vida Plena, é um prazer ter você aí do outro lado. E nós voltamos mesmo com novidades a seguir nas doenças crônicas não transmissíveis. E eu tenho certeza que o querido ouvinte está nesse momento ansioso em saber o que é que vamos abordar. Mas o jornalista já anunciou, apesar de que é um termo que nós abordaremos de uma forma ampla, né, naquilo que é tangível no guia de saúde das alergias. Portanto, tanto a asma quanto a rinite alérgica faz parte do leque de doenças crônicas não transmissíveis. Nós podíamos abordar um bocadinho da asma e da rinite alérgica, porque é um pacote que fala das doenças alérgicas. Muito obrigado. É isso aí, estimado ouvinte. Ouviu aqui o Dr. Evaristo Catumbela. Vamos sim falar sobre a asma. Nós agora vamos àquela saudação musical para que você possa então estar bem ligado e também disposto para então continuar nessa sintonia e a ouvir mais um tema de saúde aqui no seu programa Vida Plena. Para sua atenção, ouça agora a música. Esta que também já tem sido hábito aqui, não é? Vai ter um fim, olha que este mundo vai ter um fim. O sofrimento certamente vai ter um fim e será quando Cristo voltar pela segunda vez. E é necessário que você esteja preparado para recebê-lo. Então ouça a música, vai ter um fim. E depois voltamos então com o tema para abordagem nessa edição. Quem são as crianças que vemos na TV? Parecem distantes da nossa forma de viver, mas é real. Por que fingir? Se é real,
Cristo, Cristo vai interferir. Foi no princípio que Ele disse: tudo vai ter um fim. Vou pôr um fim. Vulcões, terremotos e enchentes em alto grau assolam a terra, a natureza está caos. É real. Olhe em volta de você, veja, é real. Assaltos, estupros, isso nunca foi normal. Doenças que matam se propagam afinal. Por que não querer enxergar? Então finge se é real. Mas isso vai ter um fim. Já está predito. Cristo vai interferir. Foi no princípio que Ele disse: tudo vai ter um fim. Vou pôr um fim. Assaltos, estupros, doenças que matam. Olhe em volta, a única chance de viver em paz é agarrando essa promessa. Olhe em volta, a única chance de viver em paz é agarrando essa promessa. Olhe em volta, a única chance de viver em paz é agarrando essa promessa. Mas isso vai ter um fim. Mas isso vai ter um fim. Já está predito. Cristo vai interferir. Foi no princípio que Ele disse: tudo vai ter um fim. Vou pôr um fim. Uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade. O mundo acompanha a contagem de mortos em Paris. Um terremoto avassalador no Japão. 8,9 graus na escala Richter. Você vai ver as imagens que fizeram o mundo todo prender a respiração. É isso aí, estimado ouvinte, vai ter um fim. Esta música que você acabou de ouvir é do Ministério Faces, música do Ministério Faces, vai ter um fim e, como disse bem antes dessa música, o mundo vai ter um fim e o sofrimento, claro, vai ter também um fim, o pecado, claro, vai ter um fim. E por isso é bom que você agarre-se a Jesus para que não possa ser exterminado com o pecado. Nós vamos aproveitar o tempo e assim começar com a abordagem do tema de hoje. A recordar, estimado ouvinte, que vamos falar de mais uma doença crônica não transmissível e desta vez vai ser a asma. É isso, doutor?
Evaristo Catumbela, que nota traz para hoje então nessa abordagem especial? Sim, muito obrigado. Na verdade, a gente gosta muito de trazer um bocadinho nosso caro ouvinte aquilo que é a verdade da nossa abordagem. E alguém pode perguntar-se por que agora vamos abordar? Ok, nós estamos falando das doenças crônicas não transmissíveis, que constituem um dos maiores problemas de saúde pública no mundo. E nós referenciamos isto porque não é na África, não é em Angola, mas é no mundo. Portanto, há uma imensa preocupação na Organização Mundial de Saúde no que tange, portanto, ao controle das doenças crônicas não transmissíveis. Atenção, não é o facto de eu ser hipertenso, ser diabético, eu abraçar o jornalista adérito ou o meu amigo ou vizinho que eu vou transmiti-lo. Não. É o facto de que eu tenho essa doença crônica por longo tempo e geralmente pode culminar em quê? Em morte, caso não haja aquele controle, aquele segmento rigoroso. A nossa chamada de atenção é que as pessoas conheçam um pouquinho dessas doenças crônicas não transmissíveis e consigam controlar, consigam ter a noção do impacto mundial. Isto é que é a nossa preocupação. E ao nosso caro ouvinte, se você é asmático agora, como vamos tratar, não assuste, porque isso qualquer um pode passar. Mas as estatísticas no mundo nos dizem que cerca de 235 milhões de pessoas no mundo podem sofrer de asma. Isso de alguma forma chama-nos a atenção. 235 milhões de pessoas. É um número assustador e isso nos leva a abordar, não ficarmos calados aqui no programa Vida Plena. Portanto, a asma, numa visão geral, né? A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas. Onde encontramos o pulmão como um órgão-alvo, onde nós encontramos os brônquios, é que numa determinada forma de inalação de algumas poeiras, inalação de alguns pólenes, pode fazer uma inflamação desse brônquio e, portanto, haver uma dificuldade em termos de troca gasosa, portanto, em termos de respiração. Portanto, nós estamos a falar que o pulmão do asmático é diferente de um pulmão saudável, como se os brônquios dele fossem mais sensíveis e inflamados, reagindo ao menos sinal de irritação. Há um pequeno texto de uma irritação externa, de uma causa, é automaticamente já uma reação do organismo em função daquilo que devia ser uma resposta normal do organismo. Portanto, se nós pensarmos numa pessoa com asma, então nós vamos verificar que a pessoa passa por um processo que lhe acomete e que a pessoa deverá saber as causas que lhe levam a essa irritação. Eu tenho certeza que qualquer uma pessoa já teve uma tosse que não sabe, já teve uma dificuldade respiratória sem saber e as pessoas gostam de automedicar. Você pega num xarope, vou tomar porque estou a sentir mal. Sem saber identificar quais são as causas. E alguma literatura fala os gatilhos que cada um deve saber que lhe causam uma determinada irritação, já que isso tudo ocorre no pulmão e nos brônquios, que muitas vezes são inflamados, que nós chamamos de um sinônimo de bronquite asmática. Estamos perante uma bronquite asmática quando existe uma inflamação dos brônquios. E aí, perante uma irritação, uma inflamação, aí a gente verifica que provavelmente terá havido um contacto diferente. Por isso é que, quando a gente verifica as questões ligadas à asma, temos que ter muita atenção na abordagem. Temos que saber que é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas. Agora abordamos o pulmão, e todos nós ficamos assim. Agora então, quais são as causas? Exato, mas doutor, antes de entrar para as causas, penso que se for possível, pode aqui, já que toca aqui num dos tipos, penso que é olharmos para os tipos de asmas que existem. Sim. Falou aqui, por exemplo, da bronquite asmática, é isso? Sim. Exato. É um sinônimo, né? A asma, quando falamos de asma, estamos a falar de um sinônimo de bronquite asmática. Muito bem. Vamos então avançar aos tipos. Os tipos nos chamam a atenção, para classificar a gravidade da sua asma. Se é asmático, deve saber um bocadinho quais são os tipos. Os tipos não mais senão nos leva a graus. São os estágios, são os estágios ou graus, né? Podemos citar assim grau 1, grau 2 e grau 3 e grau 4, portanto. Em momento, no grau 1, os sintomas são leves, intermitentes, até 2 dias por semana, até 2 noites por mês, em geral, com o predomínio dos sintomas no inverno, por exemplo. Quer dizer que nós estamos a falar de alguns sintomas, né? De alguma pessoa que tem sintomas leves.
Portanto, teve o contacto com uma fumaça, Ou com poeira. poeira, com algum componente alergênico que depois vamos citar aqui, porque nós temos aqui um livro que é Guia de Saúde das Alergias. Ok. Por aí que eu gostaria de citar este livro. É um livro escrito por um autor, o Dr. Luís Delgado, que é um grande catedrático e professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Hospital de São João, que ele escreveu aqui um guia, né? Um guia de saúde de alergias. E a asma faz parte das doenças alérgicas. E atenção que, como reconhecer os sinais e sintomas das doenças alérgicas? Geralmente a gente lê o seguinte: as principais doenças alérgicas manifestam-se como asma brônquica, né? Que se manifestam por falta de ar, chiadeira no peito, com tosse irritativa, que se instala subitamente em determinados locais ou horas do dia ou com exercício. Com frequência essas queixas surgem também após constipações, que é virose respiratória, com o ar ou frio, ou com exposição a fumos de tabaco e vapores irritativos. O autor vai mais além, ele associa essas manifestações, essas doenças alérgicas associadas, são várias, né? Mas vamos citar aqui a rinite alérgica. Portanto, tem várias, né? Podemos falar da dermatite, da urticária, anafilaxia, que é o choque dermatite, são outros temas que abordaremos, mas eu só queria dizer que nas doenças, as principais doenças alérgicas englobamos várias. E dentre essas estamos a falar da asma agora e falaremos também da rinite alérgica. Mas como em alguns momentos a própria asma é confundida com uma rinite alérgica, porque muitas pessoas têm tem comichão a nível nasal, tem o nariz tapado, por exemplo, está escrito assim, espirros e pingo no nariz, geralmente logo após o contacto com o alergeno e que o doente está sensível. A pessoa está sensível, portanto, isso está associado a uma inalação de uma poeira, a ácaros, a pólenes, e naturalmente cada um deve saber a que ambiente se encontra, e qualquer ambiente que você encontra pode inalar um certo fumo ou vapores irritantes e isso pode criar um desconforto a nível da árvore brônquica. Então, as vias respiratórias. Nós estamos a falar de uma irritação da árvore brônquica. E então é aí onde o nosso autor chama a atenção que existem muitos principais fatores das manifestações, em que cada um deve saber os fatores em que está predisponível. Agora, estamos a falar de uma sociedade, estamos a falar do nosso território, daqui do nosso país, é que nós muitas vezes andamos e somos expostos a várias irritações, várias poeiras, os carros a fumegarem, poeiras, obras por aí, outros estão próximos das suas casas onde existem obras de construção civil, existem tanto outras queimadas a nível da zona, das ruas e que não são controladas, lixeiras a serem queimadas, portanto, de uma forma descontrolada. Portanto, estamos a falar do saneamento básico que pode ser deturpado numa determinada rua, numa determinada área, e que você passa, logo após passar, você começa a irritar-se. E você fica, mas o que aconteceu comigo? Sim, porque você provavelmente terá passado no ambiente que o ambiente estava poluído e você inalou aquele fumo, inalou um produto tóxico, né? E isso irritou as tuas vias aéreas. Portanto, então, sim. De alguma forma, aí a gente encontra alguma confusão, mas é bom que seja claro que a asma brônquica manifesta-se por falta de ar, chiadeira no peito, com tosse irritativa, que se instala subitamente em determinados locais ou horas do quê? Do dia. Agora, doutor, aqui para a compreensão do nosso estimado ouvinte, vamos supor, né, que possivelmente agora fiz uma vírgula para falarmos dos tipos. Dos tipos, certo. Em função desses tipos, após que falamos desses sinais, a pessoa já pode se enquadrar dos tipos. Os tipos 1 do grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. O que estamos a dizer? Essas manifestações que há bem pouco tempo citamos, eles podem se agravar. Quando forem leves, estamos perante asma do grau 1. Porque os sintomas são leves e intermitentes. Até 2 dias. Intermitente é um dia tens, outro dia não tens. Outro momento, porque provavelmente o teu organismo imunologicamente reagiu de uma forma diferente e que talvez por você ter tanto contato com algum certo produto irritante, o teu organismo teve uma cópia e fez aí uma sensibilização imunológica. Ganhaste mais ou menos um contacto que lhe possibilita ao teu organismo identificar-se com aquele tipo de componente e você acaba
muitas vezes fica interpretando, ontem não está a sentir assim, mas ontem foi mais intenso, porque Ok. você está num ambiente de exposição perigosa que te leva a ter essa manifestação. Agora, quando estamos perante o grau 2, estamos a falar de sintomas persistentes e leves mais do que 2 vezes por semana. Atenção, que nós já estamos a subir. Aí você verifica que no grau 1, os sintomas são leves e intermitentes até 2 dias por semana, enquanto que no grau 2, os sintomas são presentes e leves mais do que 2 vezes por semana, mais do que uma vez ao único dia. O grau 3, os sintomas são persistentes e moderados uma vez por dia e mais de uma noite por semana. O grau 4, os sintomas são graves, persistentes ao longo do dia, na maioria dos dias e frequentemente durante a noite. E nós encontramos pessoas assim, e as pessoas ficam a perguntar, mas por que eu estou com essa asma? Agora que estou dormindo, se ao longo do dia que eu andei mais por outros lugares. Sim, só que você tem fatores na tua cama, no teu ambiente, Ok. no teu quarto. O teu quarto não tem uma higiene, não é? E não há aquela ventilação também. Não há ventilação, tem ácaros, tem poeiras, tem fungos, tem de todos os tipos de algumas substâncias que podem favorecer que você comece a ter essa irritação a nível da tua via aérea. Portanto, estamos a falar de asma, asma ou bronquite asmática. Muito bem, doutor. Agora, esta questão aqui, porque eu queria colocar anteriormente para ajudar aqui a compreensão do nosso estimado ouvinte. Esta situação toda instala-se para quem já, para uma pessoa asmática, no caso, ou para quem, por exemplo, vai entrar ou começar pela primeira vez a ter esses sinais, sintomas. Para quem, por exemplo, nunca foi uma pessoa asmática, Muito bem. como é que surge? Isso nos alerta a saber a predisposição, a hereditariedade na alergia. Ok. Quando nós É um falamos dos da fatores de hereditariedade da alergia, estamos a falar de que aquela pessoa que os seus pais mais ou menos são alérgicos a 15%, ele tem, a criança que tem o progenitor alérgico tem cerca de 15% de probabilidade de se tornar alérgica. Estamos a falar de um filho que tem os seus progenitores, seus pais são alérgicos, Ok. são asmáticos, sofrem de rinite alérgica. Esta pessoa, se expõe a ambientes de gênero que podem irritar a sua árvore brônquica, não é? As suas vias aéreas, ele tem disposição de 15% de ser quê? Asmático ou adotar as doenças que é alérgica. Muito bem. Atenção, são doenças crônicas não transmissíveis. Certo. Uma vez tendo, não é por abraçar, sou asmático ao abraçar um amigo, um companheiro, vou transmitir. Não, isso tem fatores de predisposição genética ou então naquilo que tange aqueles hábitos e costumes. Portanto, outros países, como por exemplo os ocidentais, têm a probabilidade de desenvolver alguma doença porque na família, genealogicamente falando, pode ter os seus ancestrais com esse histórico familiar. Ok. E eles se expondo em ambientes que não favorecem, ajudam mais uma vez a desencadear a doença a esta pessoa. Muito Agora, bem. se a pessoa tem os seus progenitores, mais ou menos já o pai e a mãe são alérgicos, falando tanto da rinite alérgica ou falando da asma branca, então a pessoa terá 60%. Estamos a falar, uma criança que tem um progenitor alérgico tem cerca de 15%. Um progenitor apenas. Estamos a falar só o pai. Sou o pai ou sou a mãe? Não, estamos a falar apenas o pai. Ok. Mas se for o pai e a mãe, é por isso que temos que esclarecer. Por que 15% e depois avança para 60%? Se o jornalista adérito, o seu pai, é alérgico, tem história de asma branca, você tem 15% de ser asmático. Porque o seu pai é o teu progenitor, tem histórico. Ok. Mas se a tua mãe tem histórico, o seu pai tem histórico, aí você automaticamente tem 60% de ter a chance de ser asmático. Aí o nível é elevado. Mas a literatura nos diz que as causas, outras causas, por exemplo, de ser asmático, não são conhecidas até agora. Ok. Ninguém sabe exatamente o que provoca asma, uma vez que cada pessoa deve apresentar ou apresenta uma sensibilidade aos gatilhos diferentes. Os gatilhos diferentes são os ambientes que te podem desencadear uma determinada asma bronca. É o caso, por exemplo, de pessoas que já experimentaram uma crise de asma, uma vez que conviveram com ácaros lá dentro de casa, uma vez que não há higiene agradável em casa, tem animais lá, pessoas que vivem com gatos, os cães, lá dentro com aves, aquilo, animais de estimação. Animais de estimação e não só, você vê que as pessoas têm pombos e outros animais lá dentro de casa, no quintal, então aquilo é uma confusão muito grande. Se essa pessoa não for estudada, essa família não for estudada, acabam por ter
problemas ligados à irritação da árvore brônquica. Até chegarmos à conclusão, quem deve instalar e dizer que agora estamos perante uma alergia brônquica ou estamos perante a rinite alérgica, já deve ser um médico especialista em imunoalergologia. Por isso é que é uma outra área. Por isso é que nós chamamos a atenção que as causas devem ser estudadas. E nós chamamos a atenção a isso por quê? Porque se na verdade não existe uma causa, exatamente a causa que provoca asma, então nós temos que estar atentos. Qualquer uma irritação que tu tiveres, deve ir ao hospital, explicar para ver se o médico faz um estudo. Hoje já existe a medicina ligada à saúde familiar. Hoje já temos médicos que são especializados em medicina familiar. Eles estudam a sua família, sobretudo a questão da investigação clínica de certas patologias. O que é que isso nos importa? Você identificou um sinal como esse que nós acabamos de falar da asma bronquial. Repito, falta de ar, chiadeira no peito, com tosse irritativa, que se instala subitamente em determinado lugar ou em algum local quando você passou, ou ao fazer exercício físico, ou você tem animais de estimação em casa. E você desconfia que isso deve te chamar a atenção. Não automedica-se. Porque o que é que as pessoas fazem? Tem um sinal desses, 1 ou 2 isolados, o que é que faz? Toma um xarope, não passa, toma. Quando depois chega ao hospital lá, você não tem tosse, é uma tosse irritativa. É uma tosse alérgica, diria assim. Exato. Uma tosse alérgica. Não tem nada a ver com uma tosse de etiologia, talvez tuberculose, ou talvez uma tosse de etiologia de outra patologia do foro respiratório, mas sim apenas é uma questão de uma tosse irritativa porque você é asmático. Então, o médico vai ajudá-lo a determinar o diagnóstico em função da constituição de toda a árvore genealógica. Muito Portanto, bem. É uma chamada de atenção e o nosso caro ouvinte. Agora, para aqueles que já são, devem saber estudar a sua família. Muitas vezes uma pessoa é asmática, mas depois não quer saber o que é que se passa com os avós, com os pais. Nós sabemos muito pouco sobre os nossos avós. Precisamos, e os nossos mais velhos sempre nos dizem lá, na nossa família a doença mesmo que nos mata é esta. E hoje deturpamos essas informações. Muitas vezes os nossos mais velhos não têm realmente os nomes científicos das doenças, mas dizem lá, nós mesmo na nossa família as pessoas morrem com dor abdominal. Você sabe o que é morrer com dor abdominal? Tem uma patologia, então vá ao médico, vai a um consultório, porque é uma preocupação no mundo. São 235 milhões de pessoas que padecem de asma. E esses dados são assustadores. Realmente alarmante. E nós vamos aqui a uma pausa, estimado ouvinte. Você está a ouvir o programa Vida Plena aqui na Sintonia da Esperança, 93.9 em FM. O nosso convidado é o Dr. Evaristo Catumbela, que é mestrando em saúde pública e, claro, bronquite alérgica ou asma é uma das doenças crônicas não transmissíveis que estamos a abordar hoje, mas por agora vamos a uma pausa. É o momento para o nosso intervalo, estimado ouvinte. Depois desta curta pausa, nós vamos então continuar. Vamos olhar para o diagnóstico, bem como o tratamento e igualmente prevenção ou cuidados da asma. Estimado ouvinte, voltamos daqui a pouco. Volte conosco. Espaço de estudo da lição da Escola Sabatina, onde cada tema é abordado de forma dinâmica e reflexiva. Nós entendemos assim como o Pai ressuscitou o Filho, Ele também há de nos ressuscitar no último dia. De segunda a sexta-feira, aqui na Rádio Adventos, a Sintonia da Esperança. Ao Senhor teu Deus somente adorarás. Eu sei que Ele é o Senhor dos senhores, é meu Rei, e só a Ele servirás. Quero ser somente seu Senhor. Está escrito aqui no 93.9 FM. Estimado
Estimado ouvinte, reiteramos votos de muito bom dia. Seja bem-vindo de volta ao programa Vida Plena, aqui na Sintonia da Esperança. Essa aqui é a 93.9 FM. Como disse antes do intervalo deste programa, estamos a falar hoje sobre bronquite alérgica ou mesmo asma, se preferires. E olha que o nosso convidado é o Dr. Evaristo Katumbela, que é mestrando em saúde pública e como também já tem um conhecimento, estimado ouvinte, estamos a levar a cabo uma série de temas ligados à saúde pública. E hoje o tema de abordagem é asma. Vamos aí continuar a olhar para esse tema, estimado ouvinte. E Dr. Evaristo, aqui desta vez vamos falar sobre diagnóstico, mas antes tem um ponto muito importante que ficou por esclarecer. Sim. Por favor. Muito obrigado, nosso Dérito e nosso ouvinte, por voltar agora na sintonia. Para dizer que, na verdade, a nossa preocupação é que o nosso caro ouvinte seja esclarecido. A questão que se coloca é, se realmente é asmático, não é? Mas os seus pais não têm alergia, nem fator de você ter disposição a 15% de 60%, então aí a gente ficamos perdidos. Então o que é que terá causado? É interessante que o nosso caro ouvinte saiba alguns outros fatores ambientais que são necessários, portanto, frisarmos, porque outros fatores do ambiente serão muito importantes nesta abordagem. Portanto, a gente quando fala das causas, ninguém sabe exatamente o que provoca asma, uma vez que cada pessoa apresenta uma sensibilidade a gatilhos diferentes. Então, desta forma é importante entender as causas de seus ataques de asma e tentar reduzir aquilo que nós chamamos de exposição a esses agentes ou buscar tratamentos mais adequados. Porque nós quando estamos em alguns ambientes, nós precisamos saber, ok, muitos abusam, eu não sou de paz nem alérgico, nem não tenho histórico, então eu posso ficar aqui, pode ter fumaça, pode ter poeira, eu posso ficar aí. É preciso saber que os fatores ambientais são de extrema importância na abordagem da asma. E é por isso que nós falamos de substâncias e agentes alergênicos. Portanto, cerca de 80% das pessoas com asma sofrem crise quando são expostas a algumas substâncias transportadas pelo ar. Okay. Atenção, você quando caminha é pelo ar. Ninguém aqui vai caminhar pela rua sem saber. Sim. E nós encontramos pessoas a fazer exercício físico à beira da estrada. Isso é um erro. Porque imagina, você está a caminhar, mas as viaturas estão passando ao seu lado e todos, né? Você vai inalando, né, aqueles gases tóxicos dos escapes e que são muito... E há pessoas que depois também desenvolvem asma mesmo ao fazer exercício físico, porque o local que ele selecionou para fazer exercício físico não é ideal. Por isso que nós sempre não só orientamos as pessoas a caminharem, mas tem que saber onde caminhar. E em que lugar caminhar? Ok, já a atmosfera está poluída, ok. Então, que ambiente você vai escolher que não está poluído? É muito complicado. Então, pelo menos, não ficar expostos ao fumo de viaturas nem outras substâncias que possam ser irritantes à sua via aérea. Portanto, nós vamos falar aqui do ar poluído, os ácaros, as poeiras, a poluição, o pólen, o mofo, os pelos de animais, a fumaça de cigarro, e em particular de insectos, substâncias químicas como tinta, desinfetantes, produtos de limpeza também desencadeiam uma crise. Quando são aspirados esses agentes, podem irritar os brônquios, levando a uma crise. Ok. Você estava a caminhar de acordo, você tivesse uma crise asmática. Os teus brônquios foram irritados por você inalar esses certos produtos que aqui há bem pouco tempo acabamos de citar. É realmente que nós temos pouco tempo aqui na abordagem, mas a nossa tonalidade é chamar a atenção que você está exposto a qualquer hora e a qualquer momento. Imagina que você está exposto ao longo do dia porque você tem que andar, tem que estar na tua atividade. Muitas pessoas, quando chegam no seu local de trabalho, como encontra produtos químicos ou tóxicos lá no seu ambiente, no seu habitat, o que é que faz? Ele desenvolve uma irritação a nível dos seus brônquios. Essa pessoa só fica saudável se sair deste ambiente. Deste ambiente, ok. Sempre que eu chego nesse quarto, começo a ficar irritado, começo a a espirrar, e eu fico aí com o nariz entupido, sim. Por isso é que falaremos da rinite alérgica, para nós entendermos, associarmos a questão de diferenciação entre asma brônquica e a rinite alérgica, porque também são esses todos fatores, são predisponentes às doenças de alergias. Por isso é que nós temos um guia prático de guia de alergias. Agora, nesse contexto, o que é que a gente tem que fazer? É importante que nós temos que conhecer quais são os aspectos que fazemos. Agora, o que nos chama a atenção é o facto de que muitas pessoas também são alérgicas, desenvolvem uma asma brônquica mesmo aos alimentos.
Aos alimentos. Aí por isso é que alimentação. nós vamos, sim, por isso é que nós temos que ter cuidados. Mas isso nós vamos falar lá nos cuidados. Mas damos já um toque a dizer que nós devemos ter muito cuidado. Não só, quer dizer, toda a nossa vida é uma exposição. Estás na rua, é exposição. Estás em casa, no teu quarto a dormir, estás a espirrar e estás com uma crise asmática. Por quê? Sim, porque o teu lençol já faz 3, 4, 5 dias de não mudar os lençóis. Vai na cama sem lavar os pés, sem tomar banho. A importância da higiene pessoal. A higiene pessoal. Você transporta os ácaros todos, as substâncias nocivas Da todos rua, para a do cama. trabalho, ok? Xertoxou a casa, depois com a mesma roupa, você entra no teu quarto, dorme, pensando que só xertoxei na sala e nos outros quartos. Então, isso aqui, outros colocam dragão na sala e outros, portanto, esses aspectos todos podem irritar a árvore brônquica. E uma vez irritando a árvore brônquica, você vai ter um desencadeamento de umas trocas não boas, aquilo que esperamos. E aí você pode desencadear a asma pontual naquele momento. Olha, estimado ouvinte, a abordagem que o Dr. Evaristo Catombela acabou de fazer aqui é mesmo muito importante e merece a sua especial atenção. Olha que o perigo está em qualquer lugar, mesmo em casa, na rua. Então, aí os cuidados devem ser redobrados. Sim, é porque os cortinados devem ser mudados talvez pelo menos de 3 em 3 dias, de 4 em 4 dias. Os travesseiros devem ser mudados, aquela almofada deve ser. Você encontra pessoas a dormirem, mas você vê que se ver um travesseiro, você quase que não consegue colocar a cabeça aí. Exato. Naturalmente. E outros cuidados que devem ser a lavagem com água morna e deve ser passar a ferro e ter aqueles cuidados que o quarto para dormir não é lá o quarto para saltitar. E muitas crianças ficam lá, brincam na sala, vão na cama, pulam na cama. Eles trazem as bactérias da sala para o quarto. Ou mesmo da rua, começam na rua. Ou da rua, começam na pela rua vão e terminam dentro de casa e acabam por trazer tanto outras substâncias nocivas para casa e outros até que a gente já citou, né? São todos fatores desencadeantes, para além dos alimentos. Atenção que a cozinha vai contribuir também. Imagina que e contribui muito. alergias alimentares podem causar crises de asma. Imagine os alimentos mais comuns associados a sintomas de alergia dessa asma são ovos, leite de vaca, amendoins, a soja, trigo, peixe, camarão e outros crustáceos, saladas e frutas frescas. Mas aí leva assim a uma curiosidade. Como é que é possível, né? Polêmica. Não tendo tempo assim para aprofundar, mas vamos de alguma forma é chamar a atenção o seguinte: não vamos nos preocupar. Se você, né, comer um ovo, por exemplo, né, um pão, e você verificar que desenvolveste uma crise respiratória, não é? Tivesse um espirro após esse alimento, deves automaticamente, porque imagina que há muitos que já comeram camarão e outros crustáceos e tiveram uma reação alérgica. Sim, porque há muitos até são pessoas alérgicas, mas não se dão conta o que é que causa. O que causou. Por quê? Porque muitos automedicam. Eles não vão ao fundo para buscar um especialista. Um médico que vai lhe encaminhar a um outro especialista, pode ser um imunoalergologista, que há bem pouco tempo falamos. E quando nós vamos olhar para o nosso autor que escreveu o Guia de Saúde das Alergias, o Dr. Luiz Delgado, um professor catedrático que tem estado a ensinar os pós-graduados em imunoalergologia. Portanto, esse tem especialistas que hoje em dia estão nos hospitais, estão lá à espera para fazer um estudo de qualquer uma patologia de foro alérgico. E nós também estamos em nossa casa, padecendo, sem irmos consultar os especialistas que já estão lá no mercado. E estamos a falar também dos médicos hoje, estão sendo formados em medicina familiar, né? Medicina familiar. Portanto, aí você vai ver, medicina familiar, o que vai fazer? Ele vai estudar uma família. Há uma patologia rara perante uma família, ele vai fazer o estudo, uma investigação clínica para saber qual é a causa, o porquê dessa família padece dessa patologia, quais são os despistes, o que deve fazer para a abordagem mínima e favorável para que minimize o sofrimento. Nós estamos preocupados nesse tema de saúde pública porque isso causa muitos danos a nível da família. Porque são gastos avultados que o governo pode trazer para medicamento para essa área. Muitas pessoas ficam sem trabalhar por causa mesmo dessas patologias. E isso afeta o desenvolvimento econômico e financeiro. E se afeta o desenvolvimento econômico e financeiro, vai afetar o lar. E se afeta o lar, afeta a sociedade, afeta a igreja. E afeta todas as esferas da convivência saudável. Portanto, há uma chamada de atenção. Perante as doenças do foro alérgico, estamos a falar das doenças crônicas não transmissíveis, em que as causas hoje não estão totalmente estudadas. E o mundo nos mostra um número tão elevado das pessoas padecendo dessa patologia, então temos que parar e refletir.
Se o caro ouvinte já é alérgico, por favor, lhe convido a fazer o estudo da sua árvore genealógica. Estuda se o seu pai foi assim, se a tua mãe tem uma percentagem. E muitas vezes nem os pais sabem que tem uma percentagem nível de alergia. Mas sim, só em consulta com um imunoalergologista, só em consulta com um médico relacionado à medicina de família, de investigação, médicos especialistas em investigação clínica, eles conseguem despistar os aspectos ligados a umas patologias de família. Portanto, a nossa chamada de atenção é preocupação a nível da saúde pública, sim. É a nível da África, não. A nível da Angola, não só. É a nível do mundo. E nós não podemos nos calar perante essas patologias crônicas não transmissíveis. Exato. Então vamos agora olhar para o diagnóstico e seguir com o tratamento. Porque agora o chamado ouvinte já está consciente que este é um problema que realmente merece aí alguns cuidados. E como agora é feito o diagnóstico, e depois vamos partir para o tratamento e os cuidados. O diagnóstico, os ataques graves de asma podem ser fatais. Ao perceber os sinais e sintomas, converse com o médico, né? Após o tratamento precoce de asma, pode evitar uma lesão pulmonar e ajudar a manter o quadro estável, evitando ataques graves. E de alguma forma, o médico poderá fazer as seguintes perguntas. Para o diagnóstico, é uma conversa entre o médico e a pessoa afetada, no consultório. No consultório. Aí você teve um desses sinais, sintomas que há bem pouco tempo citamos, e você começa a verificar, vou ter com o médico, e lá vocês vão dialogar, e o médico vai lhe perguntar o que exatamente são os seus sintomas, o que você sente, quando é que você começou a perceber esses sintomas, quais são qual é a gravidade dos sintomas que você tem, o que você tem como problema respiratório na maioria da parte do tempo que você passa por essa situação, como é que você sente essa alergia, se tem uma rinite alérgica ou dermatite atópica. Então, a partir desse momento, o médico pode chegar a uma conclusão com esses sinais todos, mas outros testes que vai fazer, vai chegar a um diagnóstico. Então, mas o diagnóstico de asma é a história do paciente. O exame subsidiário pode ser uma função pulmonar, pode verificar, por exemplo, alguns tipos, algum anti-alergênio. Há alguns exames que ele pode fazer de teste contra anti-alergênios para depois verificar, não. Esses certos alimentos que você come. Não, eu quando comi ontem peixe tive uma alergia. Ok, vai verificar se realmente pode ser um fator dessa alergia ou foi talvez, pode ser que talvez o ovo ou o peixe estava estragado também. E isso tem que ser despistado, porque não é só uma alergia qualquer, pode ser verificar qualquer uma deturpação orgânica, pode ser desarranjo gastrointestinal, mas tem outra alergia que é típico de uma condição que pode levar a uma asma bronqueefusão conduzido por alimentos. Então, o médico, o imunoalergologista, o médico ligado à medicina familiar, ele saberá, dentro do consultório, através do histórico familiar, do histórico da pessoa, poderá saber como enquadrar o diagnóstico da asma. Verificando as funções pulmonares, vai fazer uma espirometria, são exames que não vale a pena citarmos aqui, não temos tempo suficiente, mas lá no consultório poderá ser feito, né? Vai fazer outros exames adicionais, como por exemplo o teste de óxido nítrico, o exame de imagem, uma gasometria arterial que vai medir a gasometria arterial, que pode medir o pH e os níveis de oxigênio e gás carbônico no sangue de uma artéria. Bom, estamos a falar desses exames que também estamos a falar não só para os leigos, estamos a falar para os profissionais. De alguma forma, questões mais técnicas. Questão de pincelada, mas são questões técnicas apenas. Mas não devemos nos preocupar, porque quando você tem esses sintomas que nós há bem pouco tempo abordamos, o melhor lugar é ir no hospital. Aí você encontra uma equipa multidisciplinar. Estes estarão abordando realmente para até chegar ao diagnóstico e tratamento. A conversa entre o médico e a pessoa afetada é uma condição sine qua non para despistar. Até porque não existe nenhum diagnóstico sem que pelo menos haja uma conversa, né? Uma consulta prévia. É que o que nós chamamos a atenção é que as pessoas não gostam de ir para o hospital. Chegam lá para as consultações muito distantes. Não, olha, você, se não tem muito problema, pode marcar a sua consulta e dizer, olha, a tua consulta está para a próxima semana. Como na verdade você não está tão aflito, você aguarda até o teu dia da consulta. E neste dia, aproveite explicar tudo ao seu médico para que ele possa despistar aquilo que possa ser benéfico para o seu diagnóstico e também para a conduta a seguir. Agora, atenção, que na asma já verificamos que nós devemos ter uma conduta de higiene. Higiene pessoal, higiene no local onde estamos a viver, o local onde estamos a trabalhar. Há muitos locais de trabalho que existem péssimas condições. São favoráveis e fatais para a saúde do trabalhador. Então isto deve haver
a Comissão de Higiene e Segurança no Trabalho, No trabalho, exato. por isso é que existe essa comitiva, deve velar pela condição de higiene e segurança do quê? Do trabalhador. E aí também o trabalhador deve também indagar, não com arrogância, mas né, sempre primar que as condições de trabalho sejam o quê? Sejam favoráveis. Se realmente você trabalha numa área em que os fatores ambientais não são boas, porque é o facto do trabalho, então tem que usar os equipamentos de proteção individual. Aí é onde vai o uso da máscara, o uso da luva e depois ter um uniforme específico para o trabalho. Principalmente indústrias, aqueles Das que indústrias lidam com produtoras, químicos, sim, enfim. com químicos, outros produtos mais tóxicos que são de alta potencialidade tanto de contaminação. Deve usar equipamento de proteção individual. O equipamento de proteção individual tem equipamento de proteção coletiva e tem equipamento de proteção individual. Em saúde pública, nós gritamos muito para isso porque é necessário que haja a proteção da pessoa humana. E porque o melhor capital de produção de maior realce é o quê? É o homem. É o recurso humano. É o recurso exatamente. humano. É o recurso E de humano. alguma forma nós estamos satisfeitos com essa abordagem. Pensamos que o nosso caro ouvinte terá aproveitado o mínimo, né, daquilo que é essa abordagem e que os cuidados devem ser tomados a peito. Tratamento de asma, vamos indicar com o médico e o médico fica com o médico que vai indicar o que vai tomar, porque as pessoas se ouvirem aqui, olha, toma esse medicamento, faça isso. Nós só recorremos devemos ter o estilo e o modo de vida que é saudável. Exercício exato. físico, 8 remédios naturais que aqui nunca deixamos de citar nesse programa Vida Plena, para que realmente a gente possa evitar muitas patologias e o seu agravamento. Exato. E muito obrigado aqui, Dr. Evaristo Catumbela. Queremos agradecer pela sua presença novamente aqui nessa edição de hoje. Muito obrigado. Contamos consigo numa próxima abordagem. Vai ser então um outro tema ligado à saúde pública. Assim estaremos aguardando este dia e penso que não tarda, porque temos o compromisso de continuarmos a falar sobre as doenças crônicas não transmissíveis. Exato. Muito obrigado. Ok. E nosso querido ouvinte, mais uma vez, agradecido pela sua presença, o jornalista Adérito por nos acompanhar e estarmos aqui a conduzir esse programa. Obrigado. Obrigado, Dr. Evaristo Catumbela, mestrando em saúde pública, levou para si, estimado ouvinte, mais esclarecimentos sobre um dos temas ligados à saúde pública e também ligado a doenças crônicas não transmissíveis. E falamos sobre asma. Estimado ouvinte, nós vamos terminar assim.